Prazer estar com vocês todos mais uma vez nesta noite. E um prazer maior ainda é poder compartilhar da palavra de Deus com vocês, né? Nós vamos seguir a nossa série de estudos aí, que nós denominamos Mensagem de Salvação. Hoje nós temos a aula 3 e nós vamos continuar buscando na palavra de Deus respostas para aquela pergunta que nós fizemos no início da aula passada. Quem é Deus? Como é que ele se revela? Como é que ele se mostra a nós através da sua palavra? Então, mais uma vez, a palavra de Deus é esse instrumento que nós estamos usando, este livro precioso que nós temos em mãos, vai nos responder a esta pergunta. E hoje, eu quero convidar vocês para examinarmos juntos o Salmo 139. E neste salmo, eu quero destacar 3 qualidades de Deus que a Bíblia nos revela que Deus as possui e que, aliás, só Ele as possui. Então, vamos lá, Salmo 139. Como nós estamos nas primeiras aulas ainda, eu vou colocar o texto bíblico também na tela, mas se você tem a sua Bíblia ou o seu celular, acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu celular a leitura que nós vamos fazer. Ok? Salmo 139. Muito bem, nós encontramos as seguintes palavras. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Estes são os 6 primeiros versos deste salmo tão lindo, tão maravilhoso. Eu destaquei algumas palavras, vocês estão vendo aí o destaque na tela, e estas palavras estão destacadas por uma razão, porque elas nos falam que o nosso Deus tem um conhecimento sobrenatural de quem nós somos e dos nossos atos. E tanto é que, contemplando esse conhecimento, o salmista no verso 6 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Vamos pensar, durante alguns minutos, no significado das palavras que o salmista usa. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. O verbo sondar é um verbo que fala de conhecimento, mas é um verbo que não fala de um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo. Por exemplo, se nós tivermos algum problema de alergia na pele, nós vamos ao consultório de um dermatologista e ele não vai precisar usar uma sonda para detectar qual é o problema, porque o problema é visível, está na superfície do nosso corpo. Agora, se houver algum problema interno dentro do nosso corpo, algum órgão dentro do estômago, por exemplo, ou do intestino, o médico que examinar vai precisar introduzir uma sonda no nosso corpo. E essa sonda vai permitir que ele tenha um conhecimento não superficial, mas um conhecimento interno, muito mais profundo a nosso respeito. É exatamente essa palavra que o salmista usa para falar do conhecimento que Deus tem de cada um de nós. Evidentemente que ele sabe a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. Sim, ele conhece tudo isso.
Mas isso nós também conhecemos uns dos outros. Agora, o conhecimento que Deus tem de nós é muito mais profundo. De fato, ele nos conhece por dentro. Ele conhece a nossa alma. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos sentimentos. Isso, nenhum ser humano pode avaliar com segurança. Mas Deus pode, porque ele nos sonda. Isto é, ele tem um conhecimento íntimo, profundo de cada um de nós. Notem no versículo 2, o que é que o salmista menciona que Deus conhece a respeito dele. Senhor, sabes quando me assento e quando me levanto. Você é capaz de dizer quantas vezes você sentou e levantou no dia de hoje? É capaz de dizer isso? Não. Nenhum de nós fica contando quantas vezes sentamos e quantas vezes levantamos, não é verdade? É um ato que nós fazemos e não, ele não traz nenhuma relevância, nenhuma importância para o nosso dia a dia. Nós acabamos nem nos interessando muito quantas vezes nós nos sentamos e nós nos levantamos durante o dia, não é verdade? Um ato sem importância. Mas sabe de uma coisa? Até os nossos atos menos importantes praticados no dia de hoje, o Senhor conhece todos. Não escapa um do conhecimento dele. Que coisa, hein? Impressionante, né? O salmista diz mais: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. A palavra esquadrinhar significa examinar com detalhes. E isso significa um conhecimento, mais uma vez, não superficial, mas um conhecimento com muito mais detalhes, com muito maior precisão a nosso respeito. Na verdade, cada um dos lugares que nós fomos hoje, o salmista disse: o meu andar, Deus conhece e viu quando a gente estava em cada um dos lugares. Ele conhece todos os meus caminhos, literalmente ou figuradamente, todo o meu comportamento. De fato, nada escapa do conhecimento do Senhor. Agora, note bem, no final do versículo 2, o salmista disse: de longe penetras os meus pensamentos. E agora, no versículo 4, ele diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Note bem, o que é que o Senhor conhece de cada um de nós. Se a palavra não me chegou à língua, e, portanto, ela ainda não foi dita, onde é que ela está? Ela está aqui, na forma de pensamento. Então, o salmista está dizendo que, antes mesmo que nós digamos algo, o Senhor já conhecia de antemão o que nós íamos dizer, quando as nossas palavras ainda estavam na nossa mente, na forma de pensamentos. Quer dizer que não dá para esconder do Senhor os nossos pensamentos? Não. Ele os conhece todos. Isso é uma coisa muito interessante e muito significativa para nós. Porque há pensamentos que depois foram traduzidos em palavras e as pessoas tomaram conhecimento. Mas há pensamentos que eu e vocês temos tido que nós não ousaríamos revelar a outras pessoas. Não é verdade? Mas sabe de uma coisa? O Senhor conhece cada um dos pensamentos, maus e bons, decentes ou indecentes, morais ou imorais. O Senhor conhece a nossa mente. Interessante, né? Sabe, por tudo isso que nós dizemos, nós podemos nos juntar, então, ao salmista no verso 6, dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
é sobremodo elevado, não o posso atingir. Isso significa que, conhecendo o que o Senhor conhece a nosso respeito, nós não somente ficamos maravilhados, mas o colocamos muito acima de nós mesmos, porque ele conhece coisas de nós que nem nós mesmos conhecemos. E ele conhece coisas a respeito de todos nós que outras pessoas não conhecem. Essa qualidade de Deus nós chamamos de onisciência. Oni é um prefixo que significa tudo ou todo, e ciência, conhecimento. Então, quando nós dizemos que o Senhor é onisciente, dizemos que ele sabe tudo a nosso respeito. Sabe uma consequência interessante dessa qualidade? Deus não precisa frequentar escola. Porque normalmente nós vamos a uma escola, a uma faculdade, para aprender alguma coisa, para adquirirmos conhecimento, não é verdade? Deus não precisa fazer isso, ele já sabe tudo. E sabe o que mais? Não é possível esconder nenhum ato, nenhum pensamento ou nenhuma palavra que eu proferi de Deus. Ele as conhece todas. Pensamentos, ele os conhece todos. Atos praticados, Deus conhece todos. Você pode ter pensado algo, você pode ter feito algo, você pode ter dito algo que você pensou. Ninguém conheceu o que eu pensei, o que eu fiz ou o que eu falei. Errado. Deus conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas palavras. Ok? Lembre-se disso, então. Deus é onisciente. Vamos seguir na leitura desse salmo. Agora nós chegamos ao verso 7 e o salmista faz uma pergunta retórica, quer dizer, ele está perguntando para ele mesmo, né? Só para conduzir o nosso raciocínio. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Em outras palavras, o salmista agora vai pensar num lugar no universo onde ele possa ir e onde ele possa se esconder de Deus, onde Deus não o encontre lá. Acompanhe o raciocínio do salmista. Se subo aos céus, lá estás. Mas alguém poderia dizer, também pudera, você quer se esconder de uma pessoa e você vai na casa dele? Não dá para se esconder de uma pessoa na casa dele, não é? Então o salmista reconheceu que se ele subisse aos céus, ele sentiria a presença de Deus lá. Muito bem. Mas ele continua. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Interessante. Primeiro ele pensou lá em cima. Agora ele faz o raciocínio inverso, lá embaixo. E ele pensa num abismo profundo, cavando um buraco na terra. Mas quando ele chegasse lá naquela profundidade, até onde fosse permitido ele chegar, ele descobriria uma coisa. Deus já esteve aqui. E Deus está aqui. Lá estás também. Agora ele pensa numa terceira possibilidade. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Para usar uma expressão nossa do dia a dia, nós diríamos lá onde o Judas perdeu as botas. Bem longe. Lá onde, além de onde a nossa vista alcança no horizonte. Mas chegando lá, sabe o que o salmista descobriria? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Essa é uma linguagem poética, né, que o salmista está usando para dizer, ainda lá eu encontraria Deus.
Você percebeu o raciocínio que o salmista está conduzindo? Para nos mostrar uma coisa. Ele quer nos apresentar uma outra qualidade de Deus, chamada onipresença. E mais uma vez, nós descobrimos que essa palavra significa Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. De fato, a sua presença no lugar não está limitada ao seu corpo, porque, como nós já vimos, Deus é espírito. E longe dessa limitação material, Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Interessante pensar em Deus onipresente. Bem, agora eu quero que você pense na conclusão desse atributo de Deus, a sua onipresença. Meu querido irmão e amigo Artêmio, ele mora em São Paulo. Eu moro em Ribeirão Preto. Suponha que nós dois sejamos devotos da Nossa Senhora da Bicicletinha, uma santa qualquer da nossa devoção. Artêmio e eu resolvemos fazer uma oração para a santa a qual nós nos devotamos todo dia às 9 horas da manhã, ok? Mas o Artêmio mora em São Paulo e eu moro em Ribeirão Preto. Sabe de uma coisa? Pelo menos um de nós não vai ser ouvido pela santa a que nós nos devotamos. Por quê? Porque entre nós existe uma distância de 320 quilômetros. E essa santa não vai poder ouvir a minha oração e a oração do Artêmio feitas na mesma hora. Porque se ela estiver em São Paulo, ela não estará aqui em Ribeirão. E se ela estiver em Ribeirão, ela não poderá ouvir a oração do Artêmio lá em São Paulo. Entenderam? Mas este Deus que o salmista está nos apresentando, e que se revela um Deus onipresente, aliás, o Deus onipresente, o único ser no universo inteiro que tem essa qualidade, se eu, aqui em Ribeirão Preto, e o Artêmio, lá em São Paulo, quisermos orar a Deus na mesma hora, a promessa de Deus na sua palavra, como Deus onipresente que Ele é, Ele vai ouvir as duas orações feitas, embora a distância entre nós seja de mais de 300 quilômetros. E sabe por que isso pode acontecer? E sabe por que isso só pode acontecer? Porque Deus é onipresente. Sabe de uma coisa? Eu quero apresentar mais uma vantagem para você que está me ouvindo nesta noite, que se revela pelo fato de Deus ser onipresente. Se eu quiser falar com o presidente da República do Brasil, eu tenho que pegar um meio de transporte, um avião, um ônibus, ir até Brasília, marcar uma audiência com ele, e como eu não sou uma pessoa importante, dificilmente ele vai me atender. Mas esse Deus onisciente e onipresente, eu não preciso ir até Brasília, ou Nova York, ou Londres, ou São Paulo, para falar com esse Deus. Não, não. Na verdade, aqui em Ribeirão, onde eu estou, eu posso falar com ele porque ele é onipresente. E vocês que estão me ouvindo, que estão em São Paulo, em Franca, em Sorocaba, vocês podem falar com ele ao mesmo tempo e ele irá ouvi-los também. E isso só é possível porque o nosso Deus é onipresente. Interessante, né?
Mas eu quero mostrar mais um atributo de Deus aqui neste salmo. Vamos agora para os versículos 13 a 18. E nesta terceira parte do salmo, nós vamos ver um outro atributo de Deus, que o faz um ser único no universo todo. Disse o salmista no verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Bem, agora o salmista está mostrando a nós, leitores desse salmo, dois atributos de Deus. Primeiro, nós já vimos. Eu posso dizer que o Senhor me formou ao seio de minha mãe, porque Ele é o meu Criador. Mas, além disso, eu tenho que reconhecer que para criar um ser tão complexo, com tantos órgãos, com tantos... com um grau de complexidade tão grande, com tantos sistemas funcionando, pelo menos enquanto não aparece doença, de forma harmônica, não é? Só alguém que tem um poder tremendo é que poderia fazer isso. Então, o salmista não está apenas mencionando que Deus é o nosso Criador, mas ele está dizendo que Deus é o nosso Criador todo-poderoso. E ele está nos revelando aí um outro atributo de Deus, que é a sua onipotência. Você está lembrando? Nós já vimos nos 6 primeiros versos que Deus é onisciente, quer dizer, ele sabe tudo. Depois nós vimos que Deus é onipresente, isto é, que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E agora o salmista começa a nos mostrar que Deus é onipotente, isto é, ele pode tudo. Olha como é que ele descreve a criação de cada um de nós. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são formidáveis, a minha alma o sabe muito bem. Quando o salmista fala da onisciência de Deus, ele reconhece que Deus está acima de todos nós e ele ficou maravilhado de contemplar a onisciência de Deus. Agora, contemplando a sua onipotência, ele diz: as tuas obras são formidáveis. Sabe qual é o sentimento que toma conta da nossa mente e do nosso coração quando nós nos deparamos com estas qualidades distintas de Deus, que o distinguem de todos os seres que foram criados por ele? Nós ficamos boquiabertos, maravilhados. Para usar a linguagem do salmista, assombrosamente maravilhados. Porque nós nos deparamos com um ser que é totalmente superior e diferente de cada um de nós. Deus pode criar. E na Bíblia, a palavra criar tem o significado de fazer aparecer do nada. Na verdade, quando Deus nos criou, não havia matéria-prima nenhuma com a qual ele trabalhou. Mas ele nos fez, nos criou com o seu todo poder. Ele é onipotente. O salmista continua dizendo: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Por que que Deus, quando eu fui formado no útero da minha mãe, esta etapa de formação dos meus ossos não passou desapercebida aos olhos de Deus? Por várias razões. Primeiro, porque ele é o nosso Criador. Era ele que estava fazendo esse processo de formação de ossos. Segundo, porque ele é o nosso Criador onisciente. Ele conhece tudo a meu respeito, inclusive
quando eu estava ainda na forma embrionária. Terceiro, porque ele é o nosso Criador, onisciente e onipotente. Foi ele que me fez. E a partir de uma célula do meu pai e de uma célula da minha mãe, ele foi capaz de criar um ser complexo com tantos sistemas e órgãos como eu fui criado e como você foi criado. Olha mais o que o salmista revela. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Sabe? Antes do embrião assumir aquela forma de um grãozinho de feijão, sabe? Já viu aquilo nos ultrassons? Antes de nós termos uma forma definida, ainda éramos substância informe. E Deus já nos conhecia. Deus já estava presente na nossa formação. Deus já estava fazendo a nossa formação, porque Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. E sabe de uma coisa? Deus não precisou de nenhum ultrassom, nenhum exame de imagem para nos conhecer, porque era Ele mesmo que estava conduzindo o processo de formação de cada um de nós, seres humanos, no útero da nossa mãe. E o salmista disse mais: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Interessante que na primeira parte do Salmo, nós vimos que a onisciência de Deus é mencionada em relação ao que nós fizemos, isto é, coisas que aconteceram e que agora elas já são passado. Mas agora o salmista está olhando para o futuro. E ele está dizendo, quando eu ainda estava no útero da minha mãe, Deus já conhecia todos os dias da minha vida até o final da minha vida. Nenhum desses dias tinha acontecido ainda, mas o Senhor já sabia de antemão o que haveria de acontecer em cada um destes dias. Portanto, mais uma vez, contemplando esta grandiosidade do Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, o salmista diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E, novamente, o salmista está lançando mão de uma linguagem poética que ele usa para dizer como Deus está muito acima de cada um de nós, seres criados por ele. Deus é infinitamente superior, porque ele sabe tudo, é onisciente. Ele está presente em todos os lugares, onipresente. Ele pode todas as coisas, ele é onipotente. Você conhece alguém, além de Deus, que tem estas três qualidades? Não. Ele é o Deus único. O único ser no universo todo que apresenta estas qualidades. E sabe de uma coisa? A conclusão que eu chego, se eu quero me relacionar com Deus, e se eu me encaixar no seu plano de salvação, mas no plano que ele fez, a Bíblia me mostra que Deus tem todo o poder, não só para me criar, mas para me salvar eternamente. Mas cuidado, porque se eu não me encaixar no plano de salvação que Deus tem para o ser humano, a Bíblia me mostra também que Deus tem todo o poder para me condenar e de forma justa eternamente. Ele é o Todo-Poderoso. Bem, depois de examinar estas três qualidades de Deus, eu quero chamar a sua atenção agora para os dois últimos versículos deste salmo.
O salmista está maravilhado, assombrado, estupefato, boquiaberto ante a grandeza única de Deus. E agora ele faz um pedido a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Bem, na verdade, eu nem precisaria fazer esse pedido a Deus, não é? Porque ele já me conhece por dentro. E por que ele me conhece? Ele me conhece, em primeiro lugar, porque ele me criou. Ele me conhece porque, ao me criar, ele sabe todos os ingredientes que ele colocou na minha composição, na minha formação. Ele sabe tudo a meu respeito, porque ele esteve presente em todos os dias da minha vida. E ele não perdeu nenhum ato, nenhum pensamento, nenhuma palavra que eu tive. Ele acompanhou cada um deles. Ele me conhece porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Está muito acima de mim. Então o salmista termina o salmo dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, meu querido ouvinte, depois de contemplar a grandeza de Deus, manifestada através desses 3 atributos de Deus: sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência, você teria coragem de se aproximar de Deus, sabendo que ele conhece o seu interior, seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos? Você teria coragem de pedir para que Deus sondasse você? E se ele encontrar em você algum pensamento, desejo ou sentimento mau, que ele pudesse te guiar através do caminho eterno, para que você possa viver de uma forma que agrade a ele? Teria coragem de fazer este pedido a Deus? Bem, na verdade, os nossos estudos têm exatamente essa finalidade: mostrar a você o que Deus quer para a sua vida. Mostrar a você como Deus quer que você conduza a sua vida de acordo com a vontade dele, para que você seja guiado pela vontade e pela palavra do Senhor por um caminho eterno. Terminando os nossos pensamentos nesta noite, eu gostaria que você pensasse, então, os nossos estudos estão nos apresentando quem é Deus. E, juntando o nosso estudo de hoje com o da semana passada, eu quero rever alguns atributos que nós já conhecemos de Deus. Nós vimos, em primeiro lugar, que Deus é o nosso Criador. Portanto, ele sabe exatamente cada um de nós, como nós somos por dentro. Intimamente, nossa alma, nossa essência, nosso ser interno, ele nos conhece. Afinal de contas, foi ele que nos criou. Você viu também que a palavra de Deus nos mostra que esse Deus, apesar de ser único, ele se revela na forma de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele é o Deus triuno. E você viu também que ele nos tem criado à sua semelhança, de forma parecida, com um espírito, uma alma e um corpo. Todos nós somos seres triunos também. Você já viu que Deus é um Deus espiritual. Ele não tem um corpo formado por carne, ossos, como nós temos. Ele é espírito. E você já aprendeu também que todo contato com ele deve ser feito em espírito e em verdade. Quando nós nos aproximamos desse Deus, nós devemos fazê-lo longe de qualquer auxílio que nós possamos imaginar
material e físico, porque a nossa adoração, a nossa comunicação, a nossa fala com Deus, ela deve ser feita em espírito e em verdade. Você já aprendeu também que o nosso Deus é eterno. Ele não nasceu começo da sua existência. Ele não vai morrer final da sua existência. Deus não faz aniversário. Deus não fica velho. O tempo para Deus não existe. Para nós, o tempo influi. Mas para Deus, ele é o ser eterno. E a Bíblia nos revela isso. E porque ele é eterno e ele não envelhece, os seus pensamentos não mudam. Seus conceitos e valores são sempre os mesmos. Portanto, nosso Deus é imutável. E nós estamos estudando a sua palavra, porque ela saiu da mente de um Deus imutável e a sua palavra continua valendo. Não precisa ser atualizada, não precisa ser modificada, não precisa. Ela precisa ser obedecida, tal qual ela é. Aprendemos também que o nosso Deus é onisciente. Ele sabe tudo a meu respeito. Portanto, pense bem nisso. Você não vai conseguir se aproximar de Deus enganando-o a seu respeito. Porque o conhecimento que Deus tem de você e de mim não é um conhecimento superficial do tipo cor da pele, cor de cabelo, cor dos olhos. Mas ele sabe os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele conhece os nossos desejos. Ele conhece tudo a meu respeito. E a seu respeito também. Ele é onisciente. Nós vimos também que Deus é o Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a nossa comunicação com Ele é muito fácil de ser feita. Onde eu estiver, em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, onde eu estiver, eu posso falar com Deus. Porque ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Mas também eu devo tomar cuidado, porque não há nenhum lugar no universo para onde eu possa fugir, me esconder de Deus e praticar algo que fuja do seu conhecimento, que não esteja ao seu alcance. Cuidado, Deus é onipresente. Finalmente, na aula de hoje, nós vimos que também Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. E sabe, ele quer usar este poder que ele manifestou na sua criação, não só minha e sua, mas de toda a natureza, essa tão bela criação de Deus. Isso só pode ser feito por alguém que tem todo o poder. Mas ele quer usar este poder, todo o poder, este poder infinito, imenso, imensurável, para me salvar e para te salvar. Ele tem um plano de salvação definido na Bíblia. E é preciso que nós nos encaixemos nesse plano. E uma vez dentro desse plano, nós vamos experimentar o poder de Deus para nos salvar da condenação eterna. Mas esse mesmo Deus que pode nos salvar porque tem todo o poder, ele também pode condenar o homem que rejeitar o seu plano de salvação, porque ele também tem todo o poder para condenar. Ele é onipotente. Após a aula de hoje, você já está adquirindo uma noção mais completa, mais perfeita de Deus. Talvez você pensasse, Deus é amor. É verdade, Deus é amor e nós vamos falar disso numa aula ainda futura. Mas você está aprendendo que Deus não é só amor. Ele tem outras qualidades que devem ser consideradas. E se eu quero me relacionar com Ele, cada uma destas qualidades é importante para o meu relacionamento sadio com Deus, para que esse relacionamento seja feito à moda dele, segundo o padrão que Ele mesmo estipulou. Muito bem. Que Deus abençoe a sua palavra a cada um dos nossos corações,
que Ele nos ajude a guardar não só na nossa memória, mas também no nosso coração, para que, de fato, esse conhecimento que nós estamos adquirindo através da Bíblia resulte num relacionamento sadio com Deus, conhecendo exatamente quem Ele é. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.